Olá! Você sabe o que é o Neminem Laidere? Vem comigo para descobrir. Bom, eu sou a professora Ive Lira, professora de Direito Civil do curso Múltipla, e venho hoje falar com você um pouco sobre responsabilidade civil. A palavra responsabilidade, ela é atenta não só ao direito civil. Você já deve ter ouvido falar na responsabilidade nas diversas espécies e nas diversas hipóteses, não só no mundo jurídico, como também no mundo ajurídico. Mas em que consiste a responsabilidade civil? Todo mundo tem uma obrigação geral de não causar dano a outrem. Descobriu que é o Neminem Laidere? O Neminem Laidere é uma obrigação geral imposta a todos de não causar, de não lesar, de não interferir na esfera jurídica alheia. Toda vez que eu interfiro na esfera jurídica alheia, nasce para mim a responsabilidade. Sim, responsabilidade é a consequência pelo descumprimento de uma obrigação. E já que estamos falando de obrigação, qual é a nossa obrigação geral? Não causar dano a outra. Causando dano na esfera do direito civil, da responsabilidade civil, nasce o dever da indenização, o dever de recompor o patrimônio jurídico lesado, deixando-o na situação anterior, na situação ACO, para recompor o que a sua conduta causou diretamente de dano no patrimônio daquela pessoa. Quando eu falo patrimônio, óbvio que nós sabemos que patrimônio é o conjunto de direitos e deveres de bens materiais e imateriais, não só composto dos bens. Mas, voltando à ideia da responsabilidade e da responsabilidade civil, essa responsabilidade ela pode surgir tanto de uma relação contratual, como também de uma relação extracontratual. Por isso surge a primeira divisão classificatória das responsabilidades civis. Responsabilidade civil contratual ou extracontratual, chamada de aquiliana. E nesse ponto, nós vamos nos ater à responsabilidade civil extracontratual, que, recapitulando, é aquela que decorre da violação do dever geral de não causar dano a outra. Focando na responsabilidade civil extracontratual, a gente não pode deixar de observar o determinado no artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Por quê? O que diz o artigo 186? O artigo 186 diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, tem o dever de indenizar. Surge daí a noção da prática do ato ilícito, o ato ilícito que é justamente violar a esfera jurídica alheia, descumprindo a regra de não causar dano, de não interferir na esfera jurídica de outra pessoa. Toda vez que caracterizada essa infração, ilícito, eu prefiro a palavra ilícito, esse ilícito e gerando-se dano, a gente tem um dever de recompor o patrimônio lesado, deixando na situação anterior. Pois bem, primeiro ponto a ser enfrentado por nós. Toda vez que começamos a raciocinar e construir uma ideia da responsabilidade civil extracontratual, a gente calca como requisito a prática de um ato ilícito. E aí faço o questionamento. Só há dever de indenizar, só há que se falar em responsabilidade civil extracontratual diante da prática de atos ilícitos? Pega a dica. Não. É possível sim, excepcionalmente por evidência, falar em responsabilidade civil, mesmo diante de prática de atos lícitos. Que hipótese, professora Ive? Por exemplo, nessa hipótese de excludentes de responsabilidade. A gente sabe que o estado de necessidade, por exemplo, é uma excludente de ilicitude. Contudo, entretanto, todavia, há o dever de indenizar por aquele que gerou a necessidade do agir da pessoa que provocou o dano.
causando inclusive a possibilidade de um exercício do direito de regresso para aquele que assumiu diretamente o ônus econômico. Outra hipótese, professora Ivy, essa única? Não. A gente tem diversos exemplos no direito de vizinhança que, mesmo sendo o exercício de um direito legal, ainda assim há o dever de indenizar toda vez que esse exercício causa lesão ao patrimônio alheio. Então, muito embora não seja a regra, falar de responsabilidade civil diante de prática de atos lícitos, há sim que se ponderar que é possível. Voltando ao habitual, a responsabilidade civil derivada da prática de atos ilícitos, para que haja o dever de indenizar, é necessário que esteja configurado a presença de 3 requisitos: conduta, nexo e dano. Conduta, nexo e dano. E aí eu vou fazer uma outra observação. A presença da conduta, do nexo, do dano é independente do tipo de responsabilidade civil, se ela é objetiva ou se ela é subjetiva. Lembre que a responsabilidade objetiva é aquela que há o dever de indenizar independente da culpa. A subjetiva, que ainda é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, é aquela que só há o dever de indenizar caso haja a presença da culpa. E culpa, senhores e senhoras, para o direito civil, é no sentido lato, envolvendo tanto culpa propriamente dito como o dolo. Pois bem, conduta que necessariamente tem que ser uma conduta voluntária. Quando eu penso na conduta voluntária, a gente repercute na conduta humana voluntária. E aí há quem possa pensar, então não há que se falar em responsabilidade civil das pessoas jurídicas? Claro que sim. A pessoa jurídica, ela se manifesta através dos comportamentos humanos, através dos seus representantes. E é sim possível se falar em responsabilidade civil da pessoa jurídica, até porque, no final das contas, as condutas delas são praticadas através de pessoas naturais, pessoas humanas. Quando eu penso no nexo causal, que é o vínculo entre o comportamento humano e o dano, eu tenho diversas teorias que servem para discutir o que necessariamente pode ser considerado como causa do efeito dano. E o artigo 403 do Código Civil diz que você responde por aquele dano que direta e imediatamente a sua conduta, o seu comportamento ocasionar. E sendo assim, a gente adota a teoria do dano direto ou imediato. Teoria, inclusive, que serve como fundamento para a gente afastar a possibilidade de indenização por danos reflexos ou danos ricochetes. E o terceiro elemento, indispensável para que a gente pense na responsabilidade civil extracontratual, é o dano. Sem dano, não há que se falar em responsabilidade civil. Aliás, diferente da responsabilidade penal, a responsabilidade civil não existe se não houver consequência na esfera patrimonial da vítima. Claro, recordando o que a gente disse lá no início da nossa conversa, que esse patrimônio, esse dano pode ser tanto no patrimônio material como extra-patrimonial. Em sendo assim, não há que se falar de dano de mera conduta aqui no direito civil. Efetivamente, tem que se comprovar a existência do dano. E a gente pode, a priori, falar de duas espécies de danos. Os danos materiais e os danos imateriais. Fazendo a ressalva, necessariamente, de que o rol não é um rol taxativo. A gente tem cada vez mais a defesa da existência de diversas espécies de danos, não só os danos que são denominados materiais e danos extramateriais ou extrapatrimoniais, conhecido como danos morais. Podemos falar, por exemplo, nos danos derivados da perda de uma chance, ou ainda os danos existenciais,
que são, na verdade, novas espécies de danos cada vez mais suscitadas com a evolução social e com as necessidades da convivência em coletividade. Pois bem, o dano material, que é aquele conhecido, pode ser de duas espécies, que consiste na perda de efetivamente, na diminuição efetiva a um patrimônio, que a gente chama de dano emergente, e tem também os lucros cessentes. E os danos morais? Os danos morais são aqueles que decorrem da violação, da efetiva violação aos direitos da personalidade. Eu espero que com essa curta conversa a gente possa ter elucidado um pouco sobre a responsabilidade civil extracontratual e que você sirva esse conhecimento na sua aprovação. Aliás, aproveita, segue aqui a gente, vem conhecer, vem para o curso múltipla, vem ser também aluno para gabaritar. Até a próxima, eu sou a professora Ivi Lira.